Apesar de não haver método contraceptivo 100% eficaz, a vasectomia chega perto disso, oferecendo 99,9% de eficácia. A vasectomia é uma cirurgia rápida e de baixa complexidade, que é oferecida gratuitamente pelo SUS para homens a partir dos 21 anos. Nessa cirurgia, cortam-se os ductos deferentes, canais de acesso entre os testículos e o canal ejaculatório, de forma que os espermatozoides não chegam mais ao pênis durante a ejaculação. Apesar de ser simples na teoria, existem muitas informações contraditórias sobre esse procedimento. Estamos aqui para esclarecer alguns mitos sobre a vasectomia. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio, e esse é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje, nosso convidado é o urologista Leonardo Seligra Lopes, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, professor da Faculdade de Medicina da UBC e especialista em disfunções sexuais e infertilidade. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigada por sua presença. Muito obrigado, Mariana, eu que agradeço. Realmente, como você adiantou aí, esse é um tema que, apesar de simples, ainda tem muito tabu, né? Então, provavelmente tem bastante coisa pra gente comentar. Sim, é bastante cercado de desinformação. Você poderia começar explicando pra gente exatamente como é feita a vasectomia e para que ela serve? A vasectomia é um procedimento que a gente usa para fazer a esterilização do paciente que não quer mais ter filhos. Então, é um procedimento cirúrgico. Então, obrigatoriamente, a gente faz um cortezinho na pele para tirar esse ducto deferente, que é por onde passam os espermatozoides, para fazer a ligadura e interromper a passagem dos espermatozoides. Não importa muito o tipo de jeito que você faça essa interrupção, o importante é garantir que não haja mais passagem dos espermatozoides. E esse é o primeiro grande tabu, né, que a gente já tem que explicar. Não é que a gente para de produzir espermatozoide, ele simplesmente para de passar. Então, a produção de espermatozoide continua acontecendo e isso que vai gerar depois diversos outros desdobramentos em relação à vasectomia propriamente dita, né? E essa incisão, esse cortinho, é feito nos testículos? Na região da pele, né? Porque se a gente pensar que o espermatozoide é produzido no testículo e depois ele tem todo o trajeto para passar, esse cortinho da pele é onde a gente consegue acessar o ducto deferente. Então, um cortezinho na pele e acessa esse ducto de passagem do ducto deferente. E essa cirurgia causa muita dor, muito incômodo ou não? Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que conversar com os pacientes, né? Porque muitas vezes alguns procuram a gente dizendo, mas isso dói, não dói. A primeira coisa é a gente dizer que a gente não tá na idade da pedra, né? Então, a gente precisa dizer que tem procedimento anestésico, a gente em geral faz isso de maneira mais segura dentro de um centro cirúrgico, não necessariamente num hospital grande, mas a gente num hospital dia, pelo menos, onde a gente possa dar segurança para esse paciente, conforto para esse paciente, usando de anestesia, tanto anestesia local como às vezes uma sedação, para deixar esse paciente confortável e sem dor. Não tem razão de no século XX a gente falar para o paciente que ele vai sentir dor, né? E como é o pós-operatório, né, da vasectomia? Tem que praticar abstinência sexual? Por quanto tempo? Enfim. A principal situação é logo nos primeiros dias, né? Primeiro, até para o paciente não sentir desconforto, não sentir dor, os 2, 3 primeiros dias a gente pede que eles façam repouso. E é um repouso mesmo. Eu falo para os pacientes que eles vão ter uma vida de rei. Vai jogar videogame, assistir Netflix, né? É o que ele vai precisar fazer. Provavelmente, nesse momento, ele vai ter que ter um cuidado com gelo para diminuir a inflamação, né? Não ter muita dor, diminuir a chance de formação de hematoma, que é uma das possíveis complicações também relacionadas à vasectomia. E aí ele vai ter a preocupação com a abstinência sexual, muito porque ainda tem a possibilidade de, nesse canal que a gente cortou, para frente ainda ter espermatozoide. Certo. Então, essa é a preocupação em relação à abstinência sexual, né? Então, quer dizer, alguns dias de repouso e aí depois vida normal. Em geral, quem não tem uma atividade que exija esforço físico, 2 ou 3 dias de repouso são suficientes. E prática de esporte? Aí, como exige um esforço físico maior, isso vai depender da recuperação do paciente. Como ninguém é igual a ninguém, às vezes 7, às vezes 10, às vezes 15 dias, isso vai depender muito dessa recuperação. Se não houve complicação, né? Se não houve uma infecção no lugar do sítio operatório, se não houve uma formação de hematoma. Mas, em geral, no máximo após umas 3 semanas, praticamente todo mundo está liberado para fazer qualquer tipo de atividade. E para quem é indicada a vasectomia como método contraceptivo? Na verdade, se a gente levar em consideração que isso é uma decisão
individual, qualquer pessoa poderia decidir por fazer uma vasectomia. Entretanto, a gente também tem que entender que isso passa por uma decisão conjunta daquela parceria, em se você vai querer ter filhos ou não, né? Então, a partir do momento que tem essa conjunção de fatores, qualquer um pode fazer uma vasectomia. Houve uma mudança recente na lei, né? Então, antigamente tinha uma exigência de que os indivíduos do sexo masculino tinham que ter acima de 25 anos e a parceira também precisava consentir essa questão de se passar por um procedimento cirúrgico. Estava dentro de uma lei do planejamento familiar, que é uma lei maior, envolve questões relacionadas à laqueadura tubária, inclusive, né? Mas essa mudança, que foi agora em 2021, se não me engano, mudou esses padrões. Então, hoje a gente sabe que, pela lei, apenas os homens podem decidir por fazer uma vasectomia, não há mais uma necessidade obrigatória do consentimento da parceira, e a idade baixou para 21 anos. Então, qualquer homem acima de 21 anos que deseje fazer uma vasectomia, independente do número de filhos, que isso também fique claro, porque já foi uma confusão, né? Tem que ter filho para fazer vasectomia, não tem que ter filho. É lógico que a gente precisa explicar os senões de não ter filho, o que aconteceria para quem faz uma vasectomia, mas hoje a lei é bem clara. 21 anos, acima de 21 anos, pode decidir por fazer vasectomia. E você falou que talvez ainda sobrem alguns espermatozoides, né, no canal. Quanto tempo após o procedimento isso ainda pode acontecer, né? O risco ainda de engravidar a parceira? E se é necessário usar outros métodos contraceptivos nesse período e por quanto tempo? Esse é o fator mais importante, né? Uma das complicações que a gente fala que pode acontecer com a vasectomia, e talvez a pior, é se religar, né? A natureza é sábia, ele vai tentar fazer uma reconexão ali por cicatrização, e por isso que os procedimentos são necessários para se fazer a interrupção. Só que no trajeto ainda pode acontecer de existir espermatozoides. Existe uma recomendação internacional em relação à média de ejaculações. Mas isso não basta, né? Não é um número de ejaculações, senão depois que o paciente tivesse ali um certo número de ejaculações seria suficiente. A gente pede um certo tempo também. Então é mais ou menos uma conjunção dos dois fatores. Uma média de 2 a 3 meses, que tenha tido ejaculações frequentes, e aí talvez entre 20 ou 30 ejaculações. A gente fala que é um tempo possível de se esperar para fazer um exame de confirmação. Então, nesse momento, é feito um espermograma, que é a análise seminal, para confirmar que realmente não tem mais espermatozoide passando ali. Então, é mais ou menos isso que a gente leva em consideração. Por isso que é importante, nesse período, manter qualquer método anticoncepcional que estava usando antes. Camisinha, DIU, pílula, qualquer outra que seja, nesse período até a confirmação com o exame é importantíssimo para não correr o risco ali de ter uma gestação não programada nesse período, né? Isso é importante porque pouca gente fala disso, né? E é verdade que a vasectomia pode atrapalhar a libido ou causar impotência? A gente recebe muita pergunta, né, falando de impotência. Os homens têm muito medo de que isso atrapalhe a vida sexual deles de alguma forma. Isso é verdade? É o primeiro grande tabu, né? Porque pro homem, tudo que você tá falando de órgão genital, de fazer algum tipo de procedimento, alguma cirurgia, sempre envolve essa questão do medo sobre libido, potência, né? Então, na verdade, isso não tem nenhuma relação. Na verdade, é o contrário. Tem um trabalho científico publicado aqui no Brasil, no Grupo Brasileiro da Faculdade de Medicina da USP, que quis avaliar justamente isso, né? Já que era um tabu, vamos tentar entender o que acontece. E pelo contrário, aqueles homens que fizeram vasectomia tiveram uma melhora nas avaliações de desempenho de função sexual. Porque aí você tira outras preocupações, né? Imagina você ter uma relação sexual preocupado se você vai engravidar e você não quer. Aí você precisa fazer aquela questão de tira antes, não tira antes, usa preservativo, atrapalha para alguns, para outros é confortável. Então teve uma série de homens que após a vasectomia melhorou a função sexual justamente para dar essa questão de segurança em relação a ele não se preocupar de ter uma gestação não programada. Então, homens, fiquem tranquilos, né? A gente não tem que se preocupar com relação nem à potência, nem à libido. Isso, com certeza, é um tabu que a gente já pode quebrar aqui. E o prazer sexual também, como você disse, pode até melhorar, né? Pode até melhorar, porque, assim, libido, prazer sexual são coisas que têm tantas outras variáveis e não só relacionadas puramente à ejaculação propriamente dita. Que é também outro fator importante para a gente explicar, né? Quando a gente fala que para de passar os espermatozoides,
o volume do esperma continua igual. Porque esse volume do esperma vem tanto da próstata quanto da vesícula seminal, que está lá para frente, não está perto de onde a gente fez a região da vasectomia. Então, o volume, a quantidade de esperma que sai, continua saindo igual. Então, também é uma outra questão que envolve. Às vezes, tem homens que falam, poxa, mas parou de sair esperma, será que isso faz alguma diferença? Não, não sai. O esperma continua saindo, A ejaculação só não normal. tem espermatozoide ali mais. E a vasectomia pode causar alguma dor nos testículos? Essa dor persiste por quanto tempo? Essa é uma preocupação importante, porque qualquer procedimento cirúrgico, na verdade, pode gerar um pouco de dor, principalmente no começo, né? O processo inflamatório, ele gera dor, né? Mas como a gente está causando uma obstrução do trato seminal, e é comum, na verdade, que tenha uma dilatação, aumente o volume ali daquela região do epidídimo, e os espermatozoides que continuaram sendo produzidos ficam ali parados nessa obstrução, essa dilatação pode causar uma certa dor. Né? Isso não é tão comum, isso não vai acontecer para a maioria dos pacientes, mas é possível que tenha uma dor que dá para tratar com medicação. Na eventualidade que também é super raro dessa dor persistir, a gente tem outras tentativas de tratamento, até eventualmente cirúrgicas, né? Para tentar melhorar isso, mas isso é raro, não é uma preocupação que tem que fazer o paciente evitar o procedimento por causa disso. E quem fez vasectomia tem risco aumentado de ter incontinência urinária ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Essa é outra preocupação, né? Toda vez que a gente fala que a gente está fazendo cirurgia genital, manipulando essa região, as pessoas ficam preocupadas com perda de urina. Talvez muito porque eles associam a questão da próstata e as cirurgias radicais de próstata têm alguma interferência na continência urinária, mas na vasectomia não, né? Na vasectomia a gente está bem longe do trato urinário, não tem motivo para a gente ter essa preocupação em relação à continência propriamente dita. E também não tem nenhuma outra alteração relacionada à próstata, né? Entrando já nessa seara, tem muita gente às vezes que fica preocupada em relação ao risco de câncer de próstata. Sim. Tem até trabalho científico, o tamanho foi a preocupação da população sobre isso. Não tem nenhuma relação com risco aumentado de câncer de próstata, não tem nenhuma relação com níveis relacionados a PSA. Então, a vasectomia é um procedimento que não traz repercussões para nenhum outro tipo de situação do trato geniturinário. Eu ia perguntar isso, tem algum problema de saúde relacionado à vasectomia? Quer dizer, a vasectomia pode causar ou agravar algum problema de saúde? Ou Nada. Tudo... A gente tem que derrubar todos esses tabus. Não engorda mais porque fez vasectomia, não muda a função hormonal, não muda a questão urinária, não muda nada. A vasectomia serve e muito bem para isso, né? Que é parar de passar espermatozoides e ser um método contraceptivo eficaz. E eu queria falar um pouquinho porque a vasectomia é oferecida pelo SUS e pelos planos de saúde, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, se a pessoa pode acessar, né, ter acesso à vasectomia pelo SUS e pelos planos de saúde. Perfeito. Então é isso, né? Essa lei que saiu, inclusive, é justamente por permitir uma abrangência maior no Sistema Único de Saúde, né? E facilitar, inclusive, o acesso da população a métodos contraceptivos, porque a gente sabe que para a mulher, às vezes, isso é mais complexo, fazer uma laqueadura, depois uma cirurgia mais complexa, depois de tantas outras procedimentos em relação à gestação. Então, sim, facilitou e o SUS tem amplo acesso a isso no Sistema Nacional de Saúde, com essas regras que a gente falou. Então, existe essa regra de o homem ter mais de 21 anos e tem um intervalo necessário entre a decisão tomada de se fazer o procedimento e realizar o procedimento propriamente dito, que é um intervalo de 60 dias. Então, nesse intervalo, ele assina um consentimento, entende lá todos os riscos e benefícios, e após 60 dias dessa manifesto desejo, ele pode fazer o procedimento. E isso também, então, é coberto pelo convênio, né? Então, o sistema privado, né, o sistema complementar de saúde, também segue essas mesmas regras para fazer esses procedimentos, e eles também podem ser feitos pelo convênio sem problema nenhum. O que às vezes acontece é que no sistema complementar de saúde ele pode ter um pouco mais de dificuldade, porque às vezes, como eu falei, imagina uma condição do paciente que não tem filhos. E tem médico, e tudo bem, isso é aceitável, entender que uma preocupação, porque, poxa, será que ele realmente não quer ter filhos? Qual é o contexto dessa pessoa para ele não querer ter filhos? E às vezes ele pede uma avaliação com a psicologia, isso é natural, isso é possível, para entender se aquele paciente realmente está certo daquilo, porque
Apesar de tudo, a gente tem que considerar que a vasectomia é um procedimento definitivo. Existe a reversão da vasectomia, a gente até pode falar sobre isso depois, mas a gente tem que considerar que é um procedimento definitivo. Então, tomar decisões definitivas, a gente tem que estar bem embasado no que a gente quer. Então, por isso que passar por um psicólogo é aceitável e o sistema de saúde público também, às vezes, passa com assistente social para determinar essa certeza, né? Mas pode ser feito em qualquer tipo de âmbito privado ou SUS, a gente tem acesso bastante fácil. E esse período de 60 dias é exatamente para que o paciente seja informado, pense a respeito, esclareça dúvidas, né? A gente tem um índice de arrependimento de ter feito a vasectomia de mais ou menos 30%. Por diversos motivos, né? Isso pode ser precocemente, porque poxa, não estava muito bem certo, talvez eu quisesse mais um filho. Ou um pouco mais tardio, trocou de parceria, né? Ou aconteceu de ter uma perda da parceira e aconteceu de ter uma nova parceira. Enfim, os motivos são vários, mas 30% é um número bastante alto. É bastante razoável entender que se ele pode se arrepender, então depois ele pode querer fazer de novo um procedimento e aí a gente vai ter poucas opções. Querer ter um novo filho, né? Então, esses 60 dias é para sedimentar bem, tirar todas as dúvidas, fazer exames pré-operatórios para saber se está tudo bem, para ele poder operar com segurança. Então, acho que é bem pertinente esse período, né? Já que a gente falou em arrependimento, eu queria falar um pouquinho exatamente sobre a cirurgia de reversão e se ela é oferecida também pelo SUS e pelos planos de saúde. Depois que fez a vasectomia, como a gente falou, a gente entende como sendo um procedimento definitivo, né? Então, para ter filhos, a gente vai ter duas opções. Ou a gente pode fazer um procedimento que aí está ligado à reprodução assistida, fertilização in vitro, onde eu vou fazer uma captação, uma extração dos espermatozoides para poder fazer o procedimento em laboratório. E esse a gente sabe em relação a custos, em relação a acesso. A produção está normal, né? A gente sabe que a produção continua ali. Se ele não teve nenhum outro problema para alteração da produção, então não teve alteração hormonal, alguma doença grave no testículo, ou não usou anabolizante, que é um risco para interromper a produção do espermatozoide, ele pode fazer essa extração e tentar um procedimento de fertilização. Só que não é acessível para todo mundo. Fertilização in vitro no SUS é raríssimo e as filas são enormes. Então, a gente sabe que existe a possibilidade de uma cirurgia que a gente chama de reversão da vasectomia, que infelizmente não é coberta pelo SUS, né? Isso não está dentro do rol da cobertura do SUS, mas não é uma cirurgia que qualquer urologista pode estar habilitado a fazer. Lógico que tem o andrologista, que tem uma especialização para isso, fez uma formação a mais para poder fazer esse tipo de cirurgia, mas é uma cirurgia que pode ser feita, mas é completamente diferente do que a vasectomia, né? O tanto que a gente fala que a vasectomia é simples, é rápida, é confortável, a gente tem todo outro cenário para reversão. A reversão é uma cirurgia mais complexa, a gente utiliza de instrumentos específicos, precisa de um microscópio cirúrgico para enxergar bem, porque eu vou ter que religar aquele canalzinho que é fininho, com fios super finos para conseguir que volte a passar espermatozoide naquele canal. Então, assim, tem duas etapas de sucesso que a gente fala. A primeira é conseguir voltar a passar espermatozoide. Isso pode acontecer de uma maneira normal ou às vezes de uma quantidade menor. E depois que voltou a passar espermatozoide, voltar a ter a chance de ter um filho de maneira natural. Mas é completamente possível. O ponto X para esse tipo de procedimento é o tempo de vasectomia. Certo, ia perguntar isso. Essa é a relação principal. Então, aqueles indivíduos que tiveram muito tempo de vasectomia têm menos chance de sucesso. Não que seja impossível, né? Eu gosto de falar que na medicina a gente não tem 0% de nada, nem 100% de tudo. Mas, conforme passa o tempo, é mais difícil. Então, indivíduos com 5 anos de vasectomia super indicados, super chance de sucesso, principalmente se for com a mesma parceira, porque a gente já sabe que a interação do espermatozoide com o óvulo é ótima, né? Se passa 10 anos, ainda é muito bom. Acima de 20, 25 anos de vasectomia, a gente já fica com um pouco mais de dificuldade de entender se vai ter chance de gravidez natural. Porque aí também nós estamos falando de um homem mais de idade, que já pode ter passado por outros tipos de problemas de saúde, a qualidade do espermatozoide pode não estar tão boa. Então, por isso que essa avaliação prévia. E aí, de novo, vai importar muito a avaliação da mulher, né? Porque se a mulher também tiver algum fator que dificulte uma gravidez natural, às vezes ficar esperando o tempo de recuperação pós-reversão da vasectomia talvez não faça tanto sentido. É difícil reverter? Assim, você falou que tem uma dificuldade ali na cirurgia, mas e depois? Depois que a cirurgia é bem sucedida, isso pode... Então, porque o que a gente tem que entender? Vai depender muito do que aconteceu na cirurgia. Se eu consigo ligar o ducto deferente vaso com vaso, é uma cirurgia mais simples.
E aí isso é a maioria dos pacientes. Mas dependendo do processo inflamatório e do tempo de cirurgia que aconteceu, essa ligação às vezes precisa ser do canalzinho do ducto deferente lá no epidídimo, que é uma cirurgia 70% vezes mais complexa. E aí a chance de voltar espermatozoide aqui demora mais. Pode demorar às vezes 1 ano depois dessa cirurgia de vaso epidídimo que a gente chama, para voltar a aparecer espermatozoide no ejaculado. Mais ou menos para tentar explicar, o espermatozoide, quando ele nasce, vira uma célula que vai virar espermatozoide, ele demora 3 meses para ficar maduro, como se fosse uma safra de uma fruta. Então, cada vez que a gente tem que esperar um novo ciclo, são 3 meses de espera para saber se está melhorando qualidade, se está melhorando quantidade. Então, por isso que às vezes é longo o processo de espera para entender a melhora dos padrões em relação ao espermatozoide. Então, assim, é possível, como eu falei. Vamos fazer uma comparação em números. Os homens que têm 5 anos de vasectomia, eles têm 90% de chance de conseguir que tudo dê certo, com 70% de chance de gravidez natural. Os homens com 20 anos de vasectomia, isso cai para 80%, 75% de chance de dar certo a cirurgia, com 50%, 40% de chance de gravidez natural. Já fica muito parecido, por exemplo, com uma fertilização in vitro. Sim. E aí, dependendo do fator feminino, isso muda tudo. Então, se eu falo que eu fiz uma cirurgia difícil, complexa, onde eu usei o vaso com epidídimo, que pode demorar 1 ano, imagina uma mulher que já está com 39 anos e a gente sabe que a dificuldade de uma gravidez natural é maior. Então, às vezes, para esse casal não faz sentido. Por isso que a avaliação é sempre dos dois. É um recado também que a gente fala, né? Quando o casal tá procurando tentar ter filhos, cai muito peso sobre a mulher, né? Aquela responsabilidade. A culpa é da mulher, a mulher que tem que se avaliar, que tem que se examinar. Quando, na verdade, não. O homem tem que ir junto, tem que entender. Tem alteração no espermatozoide? Não tem? Precisa melhorar alguma coisa junto? Qual é a interação dos dois também em relação a isso? Então, esse acompanhamento tem que ser junto para não perder tempo. Às vezes a mulher passa ali 6 meses fazendo exame para descobrir que ela não tem nada e depois avaliar o homem perdeu 6 meses de avaliação. Então essa avaliação tem que ser sempre conjunta. E essa cirurgia de reversão, ela pode causar algum efeito, algum problema, como incontinência urinária, libido, aqueles problemas que a gente associa à vasectomia, que a gente já viu que não faz sentido. A cirurgia traz algum risco à saúde? Provavelmente também é pelo mesmo motivo que as pessoas se preocupam, né? Fazer uma cirurgia de novo, passar por uma cirurgia. A gente tem muito o entendimento de que o homem ele tem muito mais receio do que a mulher quando ele vai se cuidar, né? Então, passar por procedimentos cirúrgicos, o homem sempre fica muito assustado, muito preocupado. Então, também não tem nenhuma preocupação, nem a libido, nem a continência, nem a câncer de próstata. Muito pelo contrário. Às vezes, lembra que você perguntou sobre dor, né? A reversão da vasectomia, às vezes, ela pode ser indicada para melhorar a dor. Porque aí eu tiro aquela obstrução, não deixa de ter uma obstrução e pode melhorar a dor do paciente, inclusive se for um problema para ele. Então, a gente não fica preocupado com outros problemas de saúde com a reversão também. E doutor, por que os homens resistem tanto em fazer vasectomia? Acho que tem alguns fatores culturais aí também, né? Eu acho que sim. A gente tem que entender várias coisas, né? Provavelmente tem fatores culturais, fatores religiosos. A gente sabe que algumas religiões aí, o impacto em se fazer uma vasectomia é importante, né? Mas provavelmente por causa da falta de conhecimento. Eu acho que por isso podcasts como esse são importantes, a gente levar a informação adequada, né, para a população e eles puderem optar diante de ter as informações adequadas. Então, é um procedimento seguro, é um procedimento que não traz riscos para nenhum outro problema em relação à saúde. Diante de um cenário onde, infelizmente, a gente não tem ainda outras opções para a população masculina, porque isso também é um desconforto, que eu tenho, assim, digamos. Porque quando você fala que a mulher tem autonomia para decidir se ela quer ou não ter filhos, ela tem um monte de opção, né? Ela tem anticoncepcional hormonal, ela tem o DIU, ela pode fazer camisinha feminina, camisinha masculina. Aí depois, se eventualmente for definitiva, a laqueadura. Quando você vai para o homem, ou ele faz vasectomia, ou ele usa o preservativo, a camisinha, ele não tem outra opção. Não tem outro método Não tem ainda um anticoncepcional hormonal, não tem nada seguro que vá resolver o problema de ele ter essa autonomia. Então, num cenário onde ele já tiver bem sedimentada a informação de que ele não quer mais ter filhos ou não quer ter nenhum filho, a vasectomia é uma ótima opção. E eu acho que a resistência está um pouco na cultura de como a gente ensina o homem a cuidar da saúde. Porque o homem, ele é muito bombeiro, ele quer apagar o incêndio, quando na verdade ele devia prevenir, de evitar algum problema, né? Então acho que essa questão cultural que você falou
é o principal motivo que faz o homem ter medo de qualquer procedimento. A gente nota aqui, doutor, que as mulheres são muito mais preocupadas com a saúde, não só delas, mas da família toda, né? As mulheres se informam para cuidar da saúde dos maridos, dos filhos, É né? exatamente isso. E muitas vezes a gente diz que os homens só vão ao médico quando as mulheres levam, né? E isso é uma cultura que tem que mudar, né? Pois é. A gente tenta, né? A gente se esforça. Tem uma janela. A menina, quando ela menstrua, a mãe ensina ela adequadamente que ela tem que começar a se cuidar, procurar um acompanhamento preventivo. O menino, quando acabou de passar no pediatra, ele fica com uma janela tão grande de para onde eu vou, quem me orienta, quem me organiza, quem me explica, quem me ensina. O urologista, às vezes, tenta fazer esse papel, né? Ensinar como uma educação sexual, por exemplo, como é que ele participa do início da educação sexual dele, como é que ele tira dúvidas em relação à própria questão de tamanho de pênis, higiene do pênis, coisas que são dúvidas do menino, né? E depois, lá na frente também, o homem que vai ter dúvida em relação a, não quero ter filhos, como eu posso melhorar minha saúde para ter bons espermatozoides. Então, a gente tenta cumprir esse papel. A mulher habilmente consegue fazer essa indicação do, olha, eu vou no meu médico, por que você não vai no seu? Procura algum tipo de ajuda, né? Mas ainda bem que as gerações mais novas dos homens têm percebido essa necessidade de prevenção, de busca antecipada a cuidados de saúde. Está mudando um pouco. Espero que a gente consiga equalizar essa fórmula melhor mais pra frente. Até porque os meninos heterossexuais têm que se preocupar com a contracepção tanto quanto as jovens, né? Exato. E se a gente falar dos homossexuais, nós estamos falando de um potencial de fertilidade também, porque hoje com a fertilização in vitro a gente pode ter aí situações de útero solidário, né? E não é impossível um casal homossexual também querer ter filhos. A saúde como um todo, e não importa hétero ou homo, função sexual, libido, claro, né? Então a gente tem esse entendimento cada vez mais de que qualidade de vida é importante. Então se você ganhou peso, se você dorme bem, se você se alimenta adequadamente, tudo isso conflui para você ter uma boa organização de saúde. E isso que as gerações mais novas estão aprendendo ainda bem. E para solicitar o processo, para solicitar a esterilização de acordo com a lei atual, tanto pelo sistema privado como no público, como é feita essa solicitação? No sistema público, depende de cada município, né? Tem município que você consegue pedir isso diretamente para o seu médico de família, né? E aí ele já faz o encaminhamento para o programa de planejamento familiar. Como eu falei, no SUS, na maioria das vezes, tem o envolvimento da assistente social, eventualmente uma psicóloga, e aí depois ele vai passar por uma avaliação, porque aí provavelmente também vai ser conversado e explicado sobre todos os outros métodos contraceptivos, para eles tomarem uma decisão adequada, como o casal. Será que é melhor continuar então no preservativo, porque pode ser que a gente queira ter filhos no futuro? Passado por essa orientação, aí sim ele é encaminhado para o urologista, se a decisão deles for em vasectomia, ou para o ginecologista, se a decisão for laqueadura. No sistema privado, existe um conforto, uma maleabilidade, porque o indivíduo ele pode procurar diretamente o profissional urologista, e aí o urologista orienta sobre todas essas questões do período de 60 dias. Se o urologista entender que ele precisa de uma avaliação em relação à decisão definitiva dele, passar por um psicólogo pode ser necessário, mas não é uma exigência, né? E uma vez assinado esse termo de consentimento é quando o sistema vai dar o start para o entendimento desses 60 dias. E aí tem toda uma diferença em relação a qual é o convênio dele, quanto tempo demora para aceitação da programação cirúrgica, mas são bem semelhantes esses processos, tanto no sistema público quanto no privado. Quer dizer, planejamento familiar é um direito, né? A gente fala muito isso aqui, é um direito se planejar, poder pensar a respeito de quantos filhos você quer ter, quando você quer ter, se quer ter, né? Tanto homens quanto mulheres. E a gente estende isso, porque hoje a gente tem facilidades, graças à tecnologia, preservação de fertilidade, por exemplo, né? Eu vou fazer um comentário aqui que às vezes as pessoas esquecem. É lógico que depende muito de acesso, isso infelizmente não está tão acessível para todo mundo. Mas por que não esse homem, às vezes, que está um pouco na dúvida, não fazer um congelamento do sêmen? Como as mulheres têm feito o congelamento de óvulos como preservação social de fertilidade, o homem tem essa possibilidade, né? Até pensando, por exemplo, em outras situações. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico outro que pode ter influência na questão da ejaculação dele e ele tem dúvida se isso vai alterar ou não a possibilidade dele ter filhos no futuro. Faz uma preservação de congelamento seminal.
Nós estamos hoje numa fase onde a gente tem visto aí a possibilidade da hormonização para os pacientes trans. E, de repente, esse paciente quer que o gameta dele, no futuro, seja gerado um filho. Então, também existe a possibilidade de fazer essa preservação seminal antes. Então, planejamento familiar não é simplesmente contracepção. Sim. Planejamento familiar é: quero ter filhos, não quero ter filhos. Quando eu quero ter filhos, será que eu vou poder escolher? Será que eu tenho risco de ter algum problema no futuro? Então, planejamento familiar é muito maior do que só fazer contracepção, né? Claro. Bom, doutor, nosso tempo está acabando. Queria que você fizesse suas considerações finais, adicionasse alguma informação que você achar importante. Eu agradeço, Mariana. Acho que iniciativas como essa são muito importantes, né? Tanto por eu ser professor, por eu estar ligado à Sociedade Brasileira de Urologia, a gente conseguir chegar à população com informação adequada é muito bom, né? Mas o recado que fica para os homens, né? Dizer para eles que é um procedimento realmente tranquilo, não tenham medo de cuidar da saúde, de ter informação, tire dúvidas. Se você não acha que é para você isso agora, mas é para daqui 5 anos, já se informe agora, pergunte, né? Não fique com vergonha, leva lá anotadinho, não tem problema nenhum as dúvidas, e entenda que você tem que participar dessa decisão, né? A gente, como eu falei, o homem ainda não tem muitas opções como contracepção, mas a vasectomia é uma possibilidade segura, eficaz e super tranquila para quem desejar fazer isso. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Mariana, muito obrigado. O Saúde Sem Tabu tem apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutor Leonardo Lopes, muito obrigada mais uma vez por sua participação. É importante que o homem busque orientação médica e aconselhamento em uma rede familiar antes de tomar a decisão, para garantir que ele esteja ciente de outras opções contraceptivas disponíveis e compreenda bem as implicações da vasectomia antes de realizar o procedimento. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varella, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varella, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.